Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. No vídeo de hoje vou falar sobre esse lote, o problemático. Vamos relembrar o histórico de doenças deles e ver se a gente aprende alguma coisa com isso. Também vou falar sobre reprodução, um galo reprodutor para 12 galinhas matrizes. Será que dá bom? Então, se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para continuar recebendo o conteúdo e ajudar o canal a crescer. Valeu? Vamos ao vídeo. Então, começar falando aqui pelo lote das problemáticas, né? Ou os problemáticos. Ainda tem um frango no meio. E aqui a maioria é de frangas da raça balão. Também tem outras 4 que são do cruzamento entre balão e galinha New Hampshire. Essas 4 aqui que já estão iniciando a postura. Pelo menos uma delas já está botando, né? Produzindo bem. Estão com cerca de 6 meses. As balões estão com 5 meses e alguns dias. Na ninhada saíram vários machos, se não me engano 15. Aí eu fui vendendo, só resta um. Os últimos que vendi mesmo foram bem baratinhos. Aqui pouca gente se interessa. As frangas também coloquei à venda e não achei interessados assim, a pagar o preço que eu estava pedindo por elas. Como já chegaram numa fase aí de pré-postura, eu já decidi não vender mais. E por que eu chamo esse lote de problemático? Porque já passaram por várias doenças, já dei vários medicamentos e hora ou outra as galinhas apresentam alguma doença. Agora mesmo, algumas estão com coriza, outras com boba aviária. O frango mesmo está com boba aviária, até postei uma foto aí na aba comunidade aqui do canal. E relembrando o histórico delas, né? Assim, logo no segundo mês de vida tiveram coccidiose, defecando sangue. É uma doença bem complicada de combater, mas eu combati com enxofre na ração, Averex e até o Trisulfin. Melhoraram, né? Aí outras aves após 3 meses de idade começaram a apresentar os problemas das pernas tortas, né? Defeitos graves. Essas aves eu até doei elas. Uma pessoa que comprou um frango aqui levou também as aves defeituosas, com as pernas tortas. Certamente para engordar e comer, né? E aí, hora ou outra, elas apresentam ronqueira, mais ligada à doença respiratória, porque não é aquele verme de traqueia. E também já vermifuguei as aves, já dei vitaminas, mas volta e meia as aves aparecem com alguns sintomas de doenças. Doenças comuns, mas que atrapalham bastante na criação. Outra coisa que incomoda bastante é a falta de apetite dessas aves. Agora mesmo só querem comer o milho. Já não querem nem saber da ração. E mesmo assim você joga o milho, elas só comem um pouquinho. Porque durante o dia você pega as aves para conferir o papo e está sempre assim, vazio. Um pouquinho de comida. Eu não sei como as aves conseguem se manter e conseguem crescer, né? Mas que a falta de apetite é nítida, é. O desenvolvimento de algumas aves é até bom, né? Outras nem tanto. Tem algumas bem miúdas. Eu creio que todos esses problemas sejam por causa da genética. Aves de genética ruim, fracas, né? Não tem muito o que fazer, vamos levando aí do jeito que der. Quero ver quando elas chegarem na fase adulta, ver se muda alguma coisa. Como falei para vocês, já estão na fase de pré-postura. Aqui na baia eu coloquei os ninhos. As que já iniciaram a postura, as que são mestiças, já estão utilizando os ninhos. Eu reutilizei aqueles ninhos lá que tirei do galinheiro maior. Ainda dão para quebrar um galho. E aqui também coloquei o Thompson com a galinha Plymouth, mesma raça do Thompson. Estavam numa baia muito pequena, né? Ele principalmente não conseguia nem sair para tomar um sol. E está mancando de uma perna. Não é o calo já sarou,
provavelmente machucou a perna. Já dei um medicamento e notei que ele deu uma melhorada. Também vi tentando baixar algumas galinhas, algumas frangas aí. Bora ver se ainda dá para tirar os pintinhos dele. Mas coloquei ele nesse espaço aqui somente para se recuperar, porque é um espaço amplo, tem capim, tem muita vegetação, né? O solzinho aí para ele tomar um banho de sol legal. Com certeza é um bom ambiente para recuperação de uma ave. Falando de reprodução, logo logo vai ter chocadeira cheia, né? Já separei aqui os 3 lotes, os galos com as matrizes. E nesse aqui principalmente, um galo road com 12 galinhas matrizes. Sempre aparece alguém nos comentários perguntando quantas galinhas para um galo. Então, se fala muito por aí que o ideal seria no máximo 10 galinhas para cada galo. Anteriormente eu tinha aprendido que eram 12 galinhas para um galo. Com o passar do tempo o pessoal vai ficando mais rigoroso com relação à reprodução. Hoje em dia tem gente que só utiliza 6 galinhas para um galo. Mas aí quem vende principalmente ovos férteis, o trabalho somente com a reprodução. E assim exige muito que a taxa de fertilidade seja bem alta, né? Porém 12 galinhas para um galo não tem problema. Se o galo for ativo, principalmente quando se trata de Rhode Island Red, os galos dessa raça são muito ativos e cobrem bem aí um grande número de galinhas. Para vocês terem uma ideia, logo no início do canal, acho que até mostrei, eu tinha um plantel de Isa-Brown, se não me engano eu tinha umas 25 galinhas, não eram todas Isa-Brown, tinha algumas caipiras pelo meio, as mestiças, e de uma incubação que eu fiz, teve, se não me engano, cerca de 82% de eclosão. A taxa de ovos férteis era de cerca de 90%. Então o galo ele consegue cobrir muitas galinhas, principalmente entre a primavera e meados do verão. Ele é bem ativo nessa época. Quando se trabalha com aves mais pesadas, mais dóceis, normalmente a fertilidade é menor. Agora como o galo road é um bicho bruto, então não tem muito problema com fertilidade. Então não vai demorar muito para a gente ver na prática. Eu vou juntar os ovos dessa baia e vou colocar para incubar. Aqui também tem um galo road com 7 galinhas. O pescoço pelado aqui está com 2 New Hampshire, porque uma chocou. É a primeira vez que uma das galinhas New Hampshire entra em choco. Está aqui separada. Esse outro galo polaco vermelho está com as galinhas balões, mas eu não vou juntar ovos delas para incubar. Eu vendi um galo Plymouth, um frango daqueles que eu disse que não prestava. O outro ficou aqui no meio das galinhas e depois da ameaça de panela, ele começou a cobrir as galinhas aí. Para finalizar, mostrar aqui para vocês essa ninhada que parece que eu tive sorte, né? Aparentemente são 6 fêmeas e um macho. São os filhos do galo branco de pescoço pelado com as galinhas balão. Entraram numa fase boa agora de desenvolvimento. Pois é, gostaria de saber a opinião de vocês com relação a esses assuntos. Digam aí nos comentários como é na criação de vocês. Quantas galinhas para cada galo reprodutor? Qual é a taxa de fertilidade? Isso é bem interessante compartilhar com outros criadores. Nos próximos vídeos voltarei a mandar abraços, então deixem aí nos comentários, né, quem tiver interessado, seus nomes e de onde vocês falam, beleza? Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!